Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É um grande prazer a gente estar aqui, uma grande alegria a gente estar aqui no centro, como todos os outros dias de estudo também, não só hoje na palestra, mas todos os outros. E vamos nós para alguns recadinhos, que são poucos, sobre os celulares, que mantenhamos desligados ou no silencioso, para não atrapalhar a palestra. E a campanha do Quilo também, que a gente ainda não está indo para as ruas, mas se alguém quiser trazer alimento não perecível, por favor, a gente agradece para ajudar algumas famílias que são necessitadas. E vamos às nossas atividades da semana. Na terça-feira nós temos o estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita. Na quarta-feira nós temos a nossa evangelioterapia, que é o estudo do Evangelho, com água purificada e com o nosso passe, seja ele coletivo ou individual. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo do livro dos médios, e é fechado só para os trabalhadores, acontece o estudo aqui nessa sala, e na outra sala acontece o trabalho mediúnico. Na sexta-feira nós temos o estudo do livro dos Espíritos, só que agora, por hora, está sendo virtual, porque temos poucas pessoas que participam, e vinha só uma ou duas, e nós ficamos receosos de deixar aberto, e é perigoso, porque é um lugar deserto. Então a gente faz estudo virtual toda sexta-feira, no mesmo horário. E temos também as nossas vibrações na mesma sexta-feira. E nós temos no sábado as nossas palestras. Hoje, nossa irmã Dani, que nunca nos deixa na mão, está sempre aceitando com 20%, que vai dar uma palestra para a gente com um título muito bom, um tema muito bom. Jesus, o maior psicólogo do mundo. E agora vamos pedir para a Nayara fazer a mensagem. Jesus vai fazer a prece inicial e em seguida Dani já pode ficar à vontade para começar a palestra. Muito obrigada. Aprender e recomeçar. Dizes que não tens condições para as obras de fé porque erraste. Erraste e sofreste. Sofreste e temes a crítica. É possível que ainda lutes contigo mesmo. Entretanto, não recuses o convite do bem que te chama a servir. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa, está sempre reiniciando o próprio trabalho, em cada hemisfério da Terra. Pense nisso e aprende a recomeçar. Emmanuel. Pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita amor, louvamos a noite de hoje, e estejamos todos preparados com a humildade do mestre Marcelo, com o auxílio dos bons espíritos. Agradeça a essa casa que nos recebe com amor e carinho. Peço para ajudar por cada irmão nesse momento, que estiver com pensamento ou ideia suicida. A tua misericórdia vai eterna possa chegar a cada um deles e a nós também. Agradeço que esta noite se ilumine a nossa palestrante, que venha humildemente nos prestar esse socorro, que a tua luz possa brilhar para ela e para todos nós, e que a tua humildade possa nos tocar e purificar nossos corações, para que tenhamos um bom aproveitamento, não só aqui, mas que possamos pôr em prática tudo que foi dito na noite de hoje. Que a tua humildade vai eterna, o amor que é Jesus, e as bênçãos da mãe da humanidade, possam fazer presente em toda a nossa vida através dos bons espíritos. Que assim seja, Pai. Assim seja. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Quando você diz assim, agradecer a Dani pela presença
para vir colaborar na seara de Jesus. É um grande prazer, sim. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui, para a gente conversar sobre o tema de hoje, Jesus, o maior psicólogo da humanidade. Quando a gente pega o tema para falar sobre Jesus, o maior psicólogo, parece óbvio que Jesus, sendo o maior psicólogo, os pacientes necessitados de terapia somos nós. Mas para que fique bem claro que cada um de nós somos necessitados dessas sessões terapêuticas, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, diz o seguinte: figura-se que a Terra, como sendo um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária, um lugar malsano, ou seja, um lugar meio difícil, meio sofrido, porque ela é tudo isso ao mesmo tempo. Então, a partir daí, quando ele diz que a Terra é um hospital, é um lugar malsano, é uma espécie de penitenciária, e é um lugar onde tem pessoas que estão numa espécie de subúrbio, se a gente tomar só esse aspecto, nós sabemos o quê? Que as pessoas que estão aqui são pessoas que estão adoecidas, são pessoas que estão em condição que burlaram ou, de certa forma, erraram com relação à lei, que lei foi essa lei de Deus, e algumas dessas pessoas estão em situação de subúrbio. Mas se a gente pensar a Terra como um todo, a gente dizer assim: então a Terra só tem gente criminoso, só tem gente doente, padecendo lá na UTI, no Hospital São Vicente, e só tem gente miserável nas periferias. A gente sabe que não. Nem todo mundo está nessa condição de estar na UTI. Mas ela nos traz uma imaginação, um prisma para a gente pensar assim: então na Terra existem pessoas que estão adoecidas em níveis diferentes. Tem pessoas que estão na Terra em processo de que burlaram a lei e que, de certa forma, estão devedores para se ajustar com essa lei. E tem pessoas em níveis diferentes de estar em dívida com essa lei. E existem pessoas que estão em situações de subúrbio em níveis diferentes. Eu não sei vocês, mas aqui a gente começa a pensar assim: a espiritualidade nos diz que um dia todos nós seremos anjos. A espiritualidade nos fala de lugares mais felizes e mais alegres para se viver. E nós acreditamos e sabemos disso. Por quê? Quando a gente olha com a Chapada Nacional do Araripe desce, os passarinhos que são a coisa mais linda desse mundo. Quando a gente, na Barbalha, dá um passeiozinho e chega no Riacho do Meio, e a água brota das pedras, uma limpeza e uma pureza, um ser de bondade desse que nós chamamos Pai. Com certeza, se a Terra tem todas essas belezas, imagina os outros mundos que nós conhecemos aqui. Mas, enquanto nós estamos na Terra, eu proponho uma pergunta para vocês: como é que vocês se sentem? Não precisa me responder, é só para refletir. Como é que vocês se sentem? Eu me sinto alguém que estou em situação, meu espírito, estou em situação de subúrbio, onde eu estou periférico, onde eu estou abandonado, onde eu estou necessitado, ou eu me sinto numa penitenciária, quando eu tenho consciência de que eu cometi algumas atrocidades na lei de Deus, ou eu me sinto alguém doente, que estou no hospital. Eu não sei vocês, mas eu me sinto nas três situações. Eu me sinto que eu estou adoecida. Eu me sinto que eu estou periférica, porque nem sempre nós estamos vigilantes para estarmos perto de Deus, para estarmos vibrando com a espiritualidade maior. E eu me sinto que nós burlamos, que nós, de certa forma, somos devedores dessa lei de Deus que continua comigo. Não precisa me dizer não. E aí, meus irmãos, o mais importante, na verdade, é que a gente possa começar a admitir isso. Porque a gente sabe que para melhorar em qualquer doença, eu preciso admitir que eu preciso de ajuda. Né? Quando alguém está doente, que vai, eu passo para trabalhar todos os dias, no frente ao Hospital São Vicente, no Hospital Santo Antônio, sempre tem pessoas entrando lá. Por que aquelas pessoas estão entrando lá? Com doenças das mais diversas, dos mais diversos graus. Porque aquelas pessoas admitem que estão necessitando de ajuda e vão lá. Então, o primeiro passo para que a gente possa, na verdade,
fortalecer emocionalmente é um livro lindo. Ela diz o seguinte: é profilaxia e terapêutica eficaz proposta pela espiritualidade, os adoecimentos e os problemas emocionais, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos, passos audaciosos, do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência, apenas material. Então, a gente vai ver que morte e vida, a cada momento, ele vai demonstrar isso. Que tristeza, que solidão, que abandono, que a gente precisa, naquele momento, nós estamos sendo chacoalhados. Nós estamos num século muito complicado, muito delicado. Muita gente adoecida emocionalmente. A pandemia da Covid foi embora e deixou outra pandemia. Deixou uma pandemia de crise de ansiedade, de crise de pânico, de pessoas com depressão. Isso está dentro da normalidade, do esperado. A espiritualidade tem nos dito isso em cartas extremamente esclarecedoras. A gente não pode esquecer que nós estamos em plena transição planetária. Vocês acham que os espíritos adoecidos em profundidade, sabendo desse movimento inteiro, de que a Terra vai passar do mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, sem se revoltar com isso? Claro que eles iriam se revoltar. Por que nós sentimos essa vibração ainda? Nós somos terrenos. Nós somos seres que ainda vibramos dessa faixa ainda em zonas não tão elevadas. Então, por isso que é natural. Dani, por quê? O que é que isso tem a ver com a pandemia? Nós passamos muito medo na pandemia, não passamos? Nós descobrimos, nós experienciamos o quanto nós somos frágeis. Porque tem um monte de gente que parecia que não lembrava dessa nossa fragilidade. E até para isso, o vírus da Covid-19 vem nos lembrar. Ei, vocês não são tão fortes como vocês pensam, não. Deixa eu mostrar só uma balançadazinha na respiração. Vai fazer com que a gente lembre um pouco mais da espiritualidade. Tem uma letra linda da Maria Gadu, que ela diz assim, ó: a qualquer distância, o olho te alcança. Já viram essa música dela? Erudito som de batidão, prepara que o coração atenta. Quando ela diz que a qualquer distância o outro te alcança, tem gente que pode estar se achando que está lá em cima, em alguma situação. Daqui a pouco o sujeito desce e o outro caminha. Quando ela diz prepara que o coração atenta, é que prepara que o coração desperta. Um belo dia, eu era única e simplesmente Dani, achando que a vida era só material. Melhorei só um pouquinho. Estou tentando. Mas um belo dia, batendo na porta algumas dores emocionais, o coração atentou. E disse assim: ei, espera, minha filha. Está pensando que veio aqui ao passeio? Foi preciso derramar algumas lágrimas para que a gente possa perceber que nós estamos aqui para um processo de evolução. E muitas vezes a gente não percebe que essas dores emocionais, elas nos abalam muito, mas elas têm uma grande função. E outra parte dessa música da Maria Gadu que diz assim: todos os caminhos trilham para a gente se ver, todas as trilhas caminham para a gente se achar, né? É a coisa mais linda essa música. Então, todos os caminhos trilham para a gente se ver, para ver o outro e para se enxergar. Todos os caminhos trilham para a gente se achar, para a gente poder se encontrar enquanto pessoa aqui nesse mundo. E eu queria, na verdade, quando eu falo de adoecimento, que ele tem uma função, nós estamos num período onde a patologização das doenças parece que tomou uma amplitude muito maior. E eu queria que vocês me entendessem de que, claro que a gente sabe que depressão existe, que crise de ansiedade existe, que tem pessoas com crise de pânico muito séria, mas nem tudo é depressão. A gente está no século onde as pessoas começaram a achar que para toda dor existente aqui, eu vou lá no psiquiatra ou eu vou no tal médico e ele me dá uma medicação que vai anestesiar as minhas dores. Ela pode até anestesiar a dor física. Mas já perceberam que algumas vezes elas voltam? Algumas vezes essas dores voltam e a gente pergunta assim: por que será que essa dor volta? Essa dor volta, na verdade, porque essas emoções em grandes equilíbrios,
admitem, em hipótese alguma, sofrer e se decepcionar. Tem gente assim, eu me decepcionei com a amiga. Não vai passar por essa tristeza de ter perdido minha amiga, não. Eu vou lá no médico e eu peço um antidepressivo e ele me dá. Meu pai chegou o dia que a espiritualidade decidiu que é o dia dele morar no mundo espiritual. Não quero passar por essa dor desse luto, não. Eu vou lá no médico e a minha família já tem, na maioria das vezes, nos velórios, é um povo assim, tudo especialista, dando uma medicação para que as pessoas não chorem, não sofram e não sintam isso. Nós precisamos entender que essa passagem de decepção, essas perdas na vida, que nem são perdas, são transições na vida da gente, elas são necessárias. Quantas vezes, principalmente a minha geração, passou por dores e por situações onde a gente aprende. E a geração atual também precisa aprender com isso. Mas se você tem um problema sério de transtorno, você precisa sim de um acompanhamento espiritual, de um acompanhamento médico e de um acompanhamento psicológico e de um acompanhamento físico. Tem uma frase linda do Chico Xavier que ele diz assim: se você tiver quem sofre de depressão, ele deve fugir do sofá. E Chico Xavier falava com propriedade. Poucas pessoas sabem que Chico teve depressão. E aí, se Chico diz que quem tem ou teve depressão deve fugir do sofá, isso quer dizer o quê? Movimenta esse corpo. Por que ele movimenta esse corpo? Está provado, a ciência já provou que quando eu corro, quando eu ando, quando eu me movimento, o nosso cérebro produz dopamina, produz serotonina, produz hormônios que nos fazem trazer alegria, felicidade, vontade de viver. Mas imagine eu extremamente doente, extremamente depressiva, dizer, não, vou ficar aqui, não vou fazer nada. Eu vou ficar na extrema tristeza. E eu não estou dizendo que não tem pessoas que às vezes chegam no nível desse que precisam de medicação. Mas eu preciso também ter a vontade para reagir. É bom que a gente não esqueça disso. Então, claro que ninguém quer sofrer. Claro, e é até justo, né? E é um direito de cada um. Mas qualquer um de nós vai procurar uma ajuda, né? Nós sabemos que a medicação, em dado momento, ou muito rápido, ela não vai trazer cura. Porque cura é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. Por que é algo muito mais amplo? Porque para se libertar verdadeiramente, a gente precisa passar por um processo de expansão de consciência. E isso precisa haver um processo de conectar-se com a espiritualidade. Não sei se vocês conhecem aquele escritor André Moreira. Ele até lançou um livro recentemente sobre psicologia e sobre emocional. E ele diz que durante muito tempo na casa espírita ele tem visto isso, que algumas pessoas vêm para fazer tratamento na casa espírita, um tratamento emocional, e acham que vão encontrar um pílula que vai resolver os problemas deles no segundo. E a gente sabe que nós não temos essa pílula, porque se nós tivéssemos essas pílulas, nós também não sofreríamos. Mas a gente sabe também que nesse processo de vir para a casa espírita, de participar da evangeloterapia, de participar das palestras, de participar das campanhas do Quilo, de participar dos estudos com o livro dos Espíritos, que ela falou nesse minuto, e que tudo isso, na verdade, é um movimento que vai nos ajudando o quanto a gente pode aprender e o quanto a gente pode crescer com isso. Então, a gente está no certo, principalmente as redes sociais, nos impuseram uma lei. Ninguém pode ser triste. A gente posta um monte de foto, mas eu duvido quem postou uma foto no Instagram feio, doente, assim que tem um pouco que faz chantagem. Ou então, quando estava triste. De jeito nenhum. Existe uma exigência na internet que é assim, seja lindo, esteja perfeito, maquiado, harmonizado de preferência. Se não tiver dinheiro, arruma um dinheiro para poder fazer a harmonização. Feliz, mesmo que você esteja destruído por dentro, mas sorria para fora. Pareça magro, eu já não consigo. Não estou conseguindo, já estou um pouquinho acima do peso. Mas aí, nessa exigência dessa sociedade que faz uma busca e uma vigília, na verdade, para que as pessoas pareçam. É para você parecer, não é para você. Pareça ser bonito, pareça ser
diferente de ser feliz. É diferente de ser alguém que está de bem consigo, com os outros e com Deus. Mas em cima disso, a gente esquece, meus irmãos, que toda tristeza tem seu papel. Acredite, toda tristeza tem seu papel e mais, ela tem uma função, ela tem um início, ela tem um movimento e ela tem um fim. Alguns de vocês aqui já passaram por alguns sofrimentos. E a gente só vai entender a função desse sofrimento depois. Não é verdade? Primeiro você percebe que o sofrimento chegou, você percebe aquele movimento da dor chegando, seja ela física, seja ela emocional, principalmente emocional, você vê o movimento, você reage a esse movimento e lá, um tempo depois você percebe, pois eu aprendi tal coisa com aquele sofrimento emocional. E nessas complicações, na verdade, eu preciso perceber quando é depressão, de verdade, quando é crise de verdade e ansiedade, quando é crise de pânico, para realmente buscar uma ajuda especializada. E quando isso é tristeza, decepções ou algumas desilusões, que eu vou passar por elas, eu vou lidar com elas, eu vou aprender com elas. Não que a gente não precise aprender, inclusive, com as dores maiores. O próprio Evangelho diz, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de semear, há tempo de plantar, há tempo de regar e há tempo de colher. Então, é preciso refletir sobre essa função da tristeza, mas é também refletindo sobre a função da tristeza que eu tenho que pensar o seguinte, é preciso também não deixar a tristeza demorar tempo demais, ela vai bater na sua porta. Foi um dia que eu não estava muito atento, deixei ela entrar, ela vai sentar no seu sofá, às vezes na sua cama, e você deixou ela sentar, você escutou a tristeza, era preciso naquele momento. Era preciso passar por aquele movimento. Mas será que é preciso deixar que a tristeza se instale na sua sala? Que a tristeza se instale no meu quarto e durma comigo, ao ponto de, à noite, não me deixar dormir? Sem que eu faça nada? Sem que eu me mexa para que essa tristeza vá embora? Eu disse que ela tem função, ela tem início, ela tem movimento, mas tem hora também dela ir embora. E aí, meus irmãos, tem uma coisa muito linda. Na obra do Marcel Souza Maior, que ele conta alguns relatos, inclusive nesse livro, eu já devo até inclusive ter sugerido ele para vocês, a vida de Chico Xavier. Tem histórias lindas aqui da vida de Chico Xavier, inclusive algumas do período dele que ele teve depressão. E numa delas, Chico Xavier foi apresentado a um editor, e Chico doido para que o livro fosse publicado, não tinha sido publicado nenhum ainda, o amigo de Chico levou ele para apresentar ao editor, e o editor deu uma lida em algumas coisas de Chico na noite anterior, e quando conheceu Chico Xavier, aí o editor olha para ele e disse, Chico, você que é Chico? Chico Xavier, aquele magrinho, aquela expressão simples e de humildade, é o livro que você escreveu. Uma besteira. Muitas besteiras. E aí o amigo veio, quando o Chico ficou decepcionado, o Chico já estava triste com os ataques que estava sofrendo do padre da cidade onde ele morava, e olha para ele e disse assim, não diga isso não, ele não é uma pessoa besta não, ele é um espírita. Ele disse, ele é um besta espírita. O Chico ficou arrasado. Foi para casa, ficou mais triste ainda. Deprimiu, chorou, de noite a mãe apareceu, você está chorando por quê? Se a senhora não viu não, ele me chamou de besta. Mas, um besta, Chico, não um jumento. Certo. Meu filho, você se acha melhor que um jumento? Você se esqueceu que quando Jesus entrou em Jerusalém, para ser tido como o maior nome da humanidade até hoje, Jesus entrou montado em um jumento e você quer ser melhor do que um jumento que Jesus escolheu para entrar em Jerusalém? Meu filho, se você puder viver feito um jumento, sem dar coisa nos outros, já vai ser bom demais. Chico disse que a mãe abençoa ele e desaparece, e ele disse que fica pensando assim, como eu não pensei nisso antes? E ele disse que tem uma imagem de vários jumentos soltos, batendo um no outro, dando coisas que o sangue descia uns dos outros. E ele disse que vê um jumentinho que vai passando, bem pobrezinho, bem magrelinho, arrastando uma carrada de livros numa carroça.
pesada, e o jumentinho assim olhando para os outros, tudo solto e tudo se matando, batendo no outro, dando coisa. E Chico percebe que aquele jumentinho era ele, Chico Xavier. É tanto que muitas vezes ele dizia, eu sou o jumentinho de Jesus. É por isso que Chico Xavier vem dizer isso. Porque Chico entendeu que aqui, nessa encarnação, ele veio para quê? Para escrever. Chico veio para nos trazer a mensagem da espiritualidade. E Emmanuel depois aparece a ele e diz assim, você sabia que a sua responsabilidade é muito grande. Que leitores, formar leitores e ouvintes e pessoas que compreendam a palavra é uma função extremamente séria. Se acostume com o crivo e a exigência dessas pessoas, porque é para isso que você veio aqui. Veio para aqui. Não foi para se encher de vaidade, se achar o bambambam, a outra você falou que ia lá no deserto do Juazeiro, não, no mês de setembro, não. Não foi, não. E aí, meus irmãos, a gente começa a perceber o quanto que essas dores, na verdade, elas vão nos ensinando. Quando Jesus encontrava alguém que estava sofrendo, que estava doente, a primeira coisa que Jesus perguntava era: que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Imagine que para cada dor nossa, interna que nós guardamos, hoje, quando eu chegasse em casa, que abrisse minha porta ou meu quarto, Jesus me aparecesse e dissesse assim: o que queres que eu faça? Será que a gente teria? Quando Jesus perguntou ao cego Bartimeu: o que queres que eu faça? O cego disse: Senhor, que eu veja. Ele tinha consciência. Ah, você olha assim, eu chego bacana. É óbvio, era cego. Jesus chega perto dele e pergunta: o que queres que eu faça? Claro que o homem queria dizer que eu veja. Mas será que todo mundo quer ver? Será que a gente tem coragem de conversar com Jesus e dizer assim: Jesus, que nessa encarnação eu seja capaz de ver qual a minha função na Terra. Que eu seja capaz de ver a função das pessoas na minha vida, mas é daquelas que eu gosto, não. É daquelas que eu não gosto. Que eu seja capaz de enxergar a função das dores que me chegam. Que eu seja capaz de enxergar que os desafios que a vida vai nos trazendo à medida que a gente vai vivenciando, eles são necessários para o nosso crescimento. Mas o que é que a gente pede? Jesus, o que queres que eu faça? Eu queria ganhar, era não merecendo. Acumulado ainda mais. De propósito. O que queres que eu faça? Eu queria aquela Pets, que eu tivesse feito uma apostazinha naquela Pets e que fosse assim, o meu nome amanhã. Não, senhor, eu queria mesmo que meu filho passasse medicina em primeiro lugar e não ensinar para nem sair de casa, ser pertinho de mim. Eu continuar cuidando dele. Então, quando Jesus pergunta o que queres que eu faça, é porque nem todo cego quer. Nem todo mundo que vem à casa espírita fazer um tratamento quer de fato ficar bom. Eu tenho alguns médicos, o fato de trabalhar no ambiente acadêmico, faz ter contato com muitos médicos, e eles dizem frequentemente: eu tenho pacientes que estão comigo há 5, 6, 8, 10 anos, e ele vai regularmente ao meu consultório. E eu sei que ele não quer ficar bom. Porque todas as coisas que eu prescrevo, todas as coisas que eu digo, e todas as coisas que eu ensino, ele não faz. E ele olha para mim, dentro dos meus olhos, mentindo, dizendo que fez, e o exame de sangue e as células dele, está me dizendo que ele está mentindo. O senhor bebe? Bebo não. Está lá. O exame de sangue mostrando que eu não bebo. Não, não como açúcar. E está lá. A diabetes nas alturas. Até isso. A perfeição de Deus. Não deixa as nossas células não nos deixem mentir. Então, meus irmãos, a gente precisa lembrar de pedir a Jesus, quando ele nos perguntar, porque a psicologia de Jesus ela é muito simples, ela é muito direta, ela é muito eficaz. E muitas vezes, quando a gente passa por algumas dores, a gente esquece que, principalmente nas grandes dores, o nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, está pertinho da gente assim: o que queres que eu faça? Mas será que eu tenho escutado? Quando Jesus disse assim: eu não vos abandonarei. A gente pensa, eu vejo às vezes, eu trabalho em algumas outras cidades, e volta e meia eu encontro alguns autores assim: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Ele nunca foi embora. Nunca.
esteve aqui, sempre. A vibração desse planeta estaria perdida se não fosse o amor imenso que esses espíritos têm. Então, será que nesse momento que eu estou passando por uma grande dor, que a gente diz assim, é preciso a gente aprender, doutor, a marcar sessão de terapia com Jesus. A gente acha que só marca sessão de terapia com os psicólogos se eu for pagar, se eu tiver plano de saúde. Só costume a marcar uma sessão. Não, vou uma sessão de terapia com Jesus. Ó, o senhor está vendo como está meu casamento. O senhor está vendo como estão as coisas aqui dentro de casa. O senhor está vendo que eu estou prestes a tomar determinadas atitudes. E ele não vai dizer nada, porque é isso que eu faço. E aguarde o que Jesus vai fazer. Claro que ele não vai fazer aquilo que nós queremos, porque ele não vai atender sempre os nossos desígnios, que na maioria das vezes são materialistas. Mas ele vai fazer o que for de melhor para que a nossa vida se ajuste, para que a nossa vida se encaminhe da melhor forma. Às vezes, a gente sofre muito com relação a finais de relacionamentos, sem perceber que a espiritualidade está no início dos relacionamentos, mas a espiritualidade também está no fim dos nossos relacionamentos. A gente não se lembra aí que quando estava tudo bem, que eu conheci fulano, que eu me casei, que eu fui para o altar, que eu noivei, que eu decidi morar junto. A espiritualidade estava lá. Só que a gente estava tão feliz que a gente nem se lembrava. Estava tudo muito bom. Aí quando tudo está muito ruim, a espiritualidade também está lá. Porque as separações são necessárias. Eu sou a prova disso. Uma das coisas que eu mais gosto de dizer, porque eu sofri horrores na minha separação. Sofri, chorei, cargas d'água, achando que era a maior injustiça do mundo. Foi a maior necessidade que existiu na minha vida. Foi um ponto para que eu pudesse acordar e despertar que eu vivi uma vida fútil e inútil. Eu já contei isso a vocês que eu cheguei e fui para um tratamento lá no irmão Peter. Eu contei isso a vocês, não teve, não contei? E fui conversar com o irmão e ele olha para mim e diz assim, poço de orgulho. Eu olhei para trás. Juro para vocês, juro. Eu olhei para trás procurando quem era a pessoa, poço de orgulho, para eu ver também quem era o poço de orgulho. E assim, bem na direita. Aí ele disse, é você. Eu já vim chegar lá chorando por conta da fragilidade, aí foi que eu chorei. E o meu pensamento era assim, como é que eu venho desse alto, sofrida, emocionalmente, fragilizada, porque perdi, e um casamento desfeito, e uma pessoa dessa me dizer que eu sou um poço de orgulho, era exatamente o que eu precisava enxergar. Porque eu não enxergava de jeito nenhum, mesmo diante de tamanho sofrimento, ainda achei que estava sendo atacada. Ainda me deu o direito do melindre. Para tempos depois eu reconhecer e agradecer todas as dores, inclusive agradecer a pessoa e todas as outras situações que colaboraram para o fim daquele relacionamento, que não me servia mais. E eu não estou dizendo que as pessoas não são importantes. Pode ser que em outro momento aconteça a junção dessas pessoas, mas naquele momento, aquela separação foi necessária. E aí, caminhando um pouco mais, a gente precisa perceber e aceitar o papel das pessoas na nossa vida. Porque se a gente não aceitar as mudanças, a gente vai sofrer muito mais. E a gente vai sofrer até quando? Até quando você aguenta sofrer? A pergunta é essa. Você está disposto a segurar na mão daquele relacionamento, sangrando, descendo sangue? Eu sei que me faz mal. Até quantos anos você quer aguentar aquilo ali? Para soltar aquela mão, para deixar o outro seguir o rumo dele, que na maioria das vezes é totalmente diferente do seu, para que você possa crescer e ele possa tomar as decisões. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o tempo inteiro a espiritualidade está do nosso lado, está nos acompanhando. E o que foi que Jesus disse? Vinde a mim todos que estão aflitos e eu vos aliviarei. A gente esquece disso. É preciso lembrar disso. Se você está passando por um problema emocional, pelo amor de Deus, escreva isso na tela do seu celular. A gente bota tanta besteira como descanso na tela. Bota lá. Para quando suas lágrimas estiver descendo, você for abrir o celular,
para que você possa ler Jesus dizendo: vinde a mim, todos aqueles que estão aflitos, eu vos aliviarei. Só de escutar isso com um espírito tão amoroso, isso já acalma, inclusive, os batimentos cardíacos nossos. Por que é tão importante, meus irmãos, vir para a evangelioterapia? Porque a gente gasta um tempinho para poder refletir. A gente gasta um tempinho para poder escutar o que Jesus nos diz. A grande sessão, um dos trabalhos que eu acho mais lindo da Casa Espírita é a evangelioterapia. As pessoas não têm ideia do poder do tratamento da evangelioterapia, da força de cura que a evangelioterapia tem. E aí, tem um método que o psicólogo está lá. É Jesus. As pessoas da Casa Espírita, nós estamos só mediando bem pouquinho de nossa colaboração. E o método, o povo sempre pergunta: qual o método que o teu psicólogo está usando contigo? Está usando a Gestalt? Está usando o comportamental? Jesus ainda diz claramente: o método é o amor. E ele vai fazer uma revisão da gente desses ensinamentos dentro do trabalho da Casa Espírita com a evangelioterapia, que vai ser uma revisão através das palestras, uma revisão dos ensinamentos através de cada parábola que é ensinada e que é estudada dentro da evangelioterapia, toda a exemplificação de amor que Jesus nos dá, porque é impossível você não ler a caminhada de Jesus sobre a terra e a gente não se enxergar lá, em vários momentos. Nós somos alguns daqueles apóstolos revoltados, nós somos alguns daqueles que estão adoecidos, pedindo ajuda, nós somos muitas vezes os fariseus. É impossível não se enxergar naquelas pessoas. E tem gente que às vezes recebe aqui, deve entregar, quando a pessoa veio para fazer um tratamento, recebe um cartãozinho para dizer: tem a palestra no sábado, que é para vir assistir, eu chamo sugerir. Tem a evangelioterapia, tal dia, que é para vir assistir na quarta-feira, às 19 horas, até às 20, só uma horazinha do seu dia. Aí, tem umas atendimentos que a gente pode fazer, tem estudos sobre o livro dos Espíritos, e nós estamos lhe convidando mesmo. Aí o outro vem adoecido, vem a primeira semana, vem a segunda, daqui a pouco na terceira ele diz: agora eu vou morar aqui. Não diz a gente não, mas só pensa. Eu vou ter que vir para essa Casa Espírita agora direto, não faço mais nada na minha vida, toda noite eu vou ter que ir para aquele lugar, e quando eu estou em casa eu tenho que abrir um link que vão mandar para eu ficar lá pelo Google Meet, assistindo aquele povo mais conversa. Não, Deus. Não é para você viver dentro da Casa Espírita, não. É para ver se você dá a oportunidade do Evangelho viver um pouquinho dentro de você. É o contrário, o movimento é para ver se nesse hábito de vir durante 30 dias, esse seu coração empedrado, que é o nosso, começa a se sensibilizar e racha um pouquinho para que a luz do Evangelho venha. O movimento é outro. Então, meus irmãos, quando a gente começa a aceitar, a gente começa também a sair da zona de conforto. Porque as pessoas acham que vem para a Casa Espírita e que a gente tem uma solução para tudo. Não, a gente vai lhe tirar da zona de conforto. A gente vai lhe dizer que a palavra que a gente mais escuta na Casa Espírita é o quê? É preciso trabalhar. É preciso sair desse seu comodismo, não é isso? E aí, a gente pensar em Jesus como psicólogo é tentar alcançar uma esfera muito alta. Nós ainda não temos esse padrão de vibração nem de compreensão. Pensar em Jesus psicólogo é algo tão grandioso que é como se eu quisesse pegar a Chapada Nacional do Araripe todinha, que é a coisa mais linda. Eu acho que nós somos, inclusive, privilegiados em morarmos dentro desse útero materno da terra que é a Chapada Nacional do Araripe. Se vocês não tiveram a oportunidade de subir para o Jardim ou de subir para o Santana do Cariri e ver de cima que nós moramos dentro do útero materno dessa floresta, você precisa fazer isso. É terapêutico, inclusive. E de pensar que essa parte do planeta nos deu oxigênio em excesso, nos dá água cristalina, nos dá um verde que nos traz esse frescorzinho até agosto. Quando chega em setembro, a gente só se lembra de reclamar o tempo inteiro. Mas ninguém
mesmo jeito que não cabe a totalidade de pensar Jesus psicólogo como a gente. Mas, meus irmãos, essa foi talvez uma das palestras mais difíceis que me pediram. Foi um dos temas mais difíceis. Quando me pediram, eu estudei o mês todinho. Depois de um mês eu pensei, eu não estou pronto não. Eu não sei nada. Eu não sei o que eu vou dizer não. Eu não disse isso em casa? Não sei não o que eu vou dizer não. E estudei, escrevi, anotei, fui. Não estou pronto. Mandei uma mensagem para você. Eu estou precisando da ajuda dos universitários. Mas são vocês não, os universitários da espiritualidade. Eu queria pedir encarecidamente a vocês. Bota uma pessoa, a palestra ainda faltava 15 dias para acontecer. Eu já tinha estudado um mês. Bota uma pessoa no meu lugar para o dia da minha palestra que eu preciso estudar mais um pouquinho. E eu estou falando sério. Não, eu não estou brincando, eu não estou brincando, não. Eu estou falando sério. E eu estudei mais uns 15 dias. Depois dos 15 dias eu estava do mesmo jeito. Não, eu não sei não. Aí eu entendi. Porque ninguém nessa encarnação dá conta de entender a grandiosidade desse ser espiritual que veio por amor, que desencarnou por amor e continua a nos amparar como pai, como irmão, como amigo, como psicólogo, como médico. Não dá conta. Essa pequenez de Dani Melo podia estudar até o finzinho, ficar bem velhinho e ficar quieto. E eu ia dizer que não estava pronto. E realmente não estava e não estou. Mas eu precisava, foi um dos temas também mais lindos e mais importantes da minha vida. Eu precisava também entender que esse Jesus psicólogo, eu queria que vocês lembrassem dele como Kardec nos mostrou. Dessa humildade daquele ser que tantas vezes andou descalço. Dessa humildade desse ser que andou com os mais pobres, que andou com os fracos, com os oprimidos, com os periféricos, com os abandonados. E nos ensinou o tempo inteiro qual lado que eu preciso escolher quando vocês tiverem dúvida nessa vida de qual lado você deve estar. Fique do lado do mais pobre. Fique do lado do mais simples. Porque é ali que você precisa aprender. E aí, meus irmãos, esse ser que nos acompanha, fazendo terapia com a gente, nos conhece também. Conhece nossas fraquezas, nossos deslizes, nossos vícios, e mesmo assim nos ama em profundidade. O que mais que a gente recebe na vida é o quê? São críticas. Por que as pessoas se separam? Os namoros se acabam, os casamentos se acabam. Não gosto mais de você não. Tá vendo como você é abusada? Tá vendo como você é exigente? Tá vendo como você é ciumenta? Sempre foi abusada, ciumenta, exigente. Alguém que é casado há 15, 20 anos sabia de todos os defeitos, mas com o tempo você assevera o seu crivo para apontar o outro. E Jesus não faz isso. A espiritualidade não faz isso. É a gente caindo e ele nos estendendo a mão. É a gente sofrendo e ele dizendo, o que é isso que eu faço? É assim? Eu procurando o horário. Então, nossa compreensão de Jesus, ela ainda é muito pequena, mas ela vai se ampliar à medida que a gente estiver disposto. Na oração e reação, tem um caso muito interessante que o André nos passa, na verdade, e ele vai, o mentor, chamado Silas, vai levar André Luiz para acompanhar um tratamento de um rapaz encarnado que está sofrendo uma obsessão muito séria. O rapaz é encarnado, é muito rico, ficou muito rico porque o pai ganhou uma grande fortuna, só que o pai ganhou uma grande fortuna de forma ilegal. O pai manda assassinar os dois irmãos para ficar com a fortuna sozinho. Ganha a fortuna, fica muito rico, desencarna depois e quem é da fortuna? O filho deste homem. Beleza. Acontece que o filho, cada vez mais, extremamente vaidoso, extremamente ganancioso, quanto mais dinheiro ele tinha, mais ele queria ganhar. E os tios começam a obsediá-lo e faziam de tudo para que ele desencarnasse. A função deles era essa o tempo inteiro. E Silas, que era o mentor de André Luiz, leva André Luiz no mundo espiritual para acompanhar esse tratamento, para dizer assim, deixa eu te mostrar o que é uma pessoa sofrendo de depressão, uma pessoa sofrendo nesse momento
de grande angústia. E o interessante é que Silas, ele acompanha esse caso, ele não julga, ele não interfere, ele não discrimina. Em vários momentos, durante muito tempo, ele encaminha com André Luiz, acompanhando tudo isso no mundo espiritual e acompanhando o rapaz no mundo encarnado, sem dar uma palavra. O exercício era só escutar, sem julgar, sem intervir, sem fazer nada. E eles acompanham o tempo inteiro para entender qual era aquela técnica de obsessão. E ele leva André Luiz para poder entender. E depois de um tempo, ele vai começar a perguntar aos obsessores: como é que vocês fazem? Eu queria entender qual é a técnica que vocês usam para que esse rapaz faça tudo o que vocês querem. Vocês deixarem ele triste desse jeito, abandonado desse jeito, deprimido desse jeito, solitário desse jeito, perdendo o interesse pela vida. E aí, junto com isso, eu quero só fazer uma pausa, um hiato, para a gente ir lá para o livro dos Espíritos, na questão 482, que pergunta assim: como é que se sucede entender-se o estado anormal dos que sofrem sérias crises nervosas e os que ficam até em estado anormal em convulsão? Isso é o Allan Kardec que pergunta no livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: efeito de simpatia. Como é que a melhor amiga, tu é por simpatia? A minha melhor amiga, eu tenho a maior simpatia por ela. A maioria das vezes é os mesmos gostos, não é assim? Por simpatia. E ele vai dizer que não é diferente nas obsessões. As disposições morais se comunicam facilmente. Em certos casos, não estão alheios aos efeitos magnéticos que não compreendeis isso. O que é que os Espíritos estão dizendo nesse momento? Eles estão dizendo que as obsessões acontecem por simpatia. Se você pensa o mal, você vai vibrar com alguém que lá em cima pensa o mal. Por isso que Jesus disse assim: orai e vigiai. Você pensa em desgraça e quem escuta, existe um espelho dentro dele. É o que nós pensamos aqui, o outro enxerga lá em cima. É sintonia de rádio. Não tem a internet, a vibração? Como é que o canal cai a internet, caiu o sinal caiu a vibração, está numa vibração baixa também lá em cima. A minha vibração sobe, a vibração é. E aí o Espírito ensina isso. Muitas vezes ele vai dizer assim: vocês pensam, nós, desencarnados, inferiores e muito inferiores, nós estudamos a doutrina espírita muito mais do que vocês. Está pensando que nós não estudamos? E durante esse tempo todo, o Silas leva o André Luiz para dizer assim: eu vou lhe levar para você aprender como é o processo. E ele vai fazendo isso. E depois o Espírito explica a ele assim: o jovem em questão carregava um interesse muito grande pelos bens materiais, e ele diz assim: todos nós temos um tema central na vida. Cada um precisa descobrir qual é o tema central da minha vida. O que é que me faz ser muito alegre? O que é que me faz ter... O que é que faz os meus olhos brilharem? É o meu trabalho? É o dinheiro? É a minha família? É o meu estudo? E ele diz que dentro desse desejo central que nós temos, e não esse desejo fisiológico, não. Desse desejo de tomar água, de almoçar, de dormir, não. Ele diz em cima do desejo central. Qual é o desejo central do rapaz? Ser rico e cada vez mais rico. Qual era o desejo central dos tios? O desespero porque perderam o dinheiro, porque gostavam muito das riquezas. Era fácil. Ele diz: depois disso eu posso fazer com ele o que eu quiser, porque o desejo central dele vibra com o nosso. Eu só dou, a centelha está toda lá, a gasolina está lá, eu só acendei. Então, meus irmãos, a gente precisa pensar que nesse processo as fixações mentais acontecem, os adoecimentos emocionais se aceleram muito mais por conta disso. Então, quando Jesus vem dizer assim: orai e vigiai, eu preciso lembrar diariamente, antes de adoecer de tal grande problema emocional, o que é que eu pensava? O que é que eu ando pensando diante dos meus problemas emocionais? Esse pensamento é seu, mas esse pensamento é também potencializado por espíritos lá em cima que sofrem do mesmo problema que você está. Então, é preciso cortar essa conexão com esse pensamento. E como é que eu corto essa conexão
Xavier criou. Então, ele vai mostrar que a gente precisa pensar nos nossos desejos centrais, porque nenhum obsessor é responsável por nossas dores aqui sozinho. Nenhum. Sou eu que vibro e o chamo. Muitas vezes a espiritualidade vem nos dizer em mesa mediúnica assim, eu tento me afastar, mas ela não me deixa. Eu me afastei por 30 dias, ela chorava o tempo inteiro, ou pensava coisas ruins, que era o que eu estava pensando também, e eu voltava. Então a culpa era do obsessor? Não era. Ele muitas vezes estava ali também tentando um tratamento junto do encarnado. E ali não conseguia. Eu só consigo com luz, né? Então, meus irmãos, nos encaminhando para o final da nossa conversa, lá no capítulo 8 do Evangelho do Novo, eu queria muito que vocês começassem a ler esse livrinho. É todo o percurso de Jesus trazendo a boa nova. E lá no capítulo 8 tem uma história sobre Jesus vai encontrar Bartolomeu, que foi inclusive um dos apóstolos dele. E Bartolomeu estava numa depressão do tamanho do mundo, já perdendo a vontade de viver. Em um processo extremamente adoecido. Os irmãos não gostavam dele, chamavam ele de preguiçoso, porque ele escutava os ensinamentos de Jesus. O pai nunca gostou dele, tinha um desafeto imenso. E os irmãos, que eram todos pescadores, chegavam antes dele, vendiam todo o peixe no preço muito alto. Quando dele chegava, os comerciantes davam dinheiro bem pouquinho. E ele começa a ficar com raiva, porque não tinha dinheiro tanto quanto os irmãos, não recebia o afeto do pai, e os irmãos chamavam ele de preguiçoso, e ele não era. E quando Jesus vê muito isso, Jesus começa a se aproximar dele urgentemente para poder conversar com ele e trazer esse esclarecimento. E ele vai se lamentar, como nós nos lamentamos. Oh, no meu dinheiro não chega, o meu peixe não é vendido do mesmo jeito, meus irmãos me tratam mal, o meu pai também. E Jesus vai fazendo um diálogo. Eu sugiro, inclusive, a leitura desse capítulo. E Jesus vai fazendo um diálogo de cura, porque Bartolomeu se predispõe a ouvir, a entender, a aceitar e a se curar. E Jesus vai dizer assim, meu filho, você não está perdendo nada. Mas o senhor não acha que eu tenho razão de sentir que estou perdendo meu pai, estou perdendo meus irmãos, estou perdendo meu dinheiro? Quem está perdido? Nesse mundo se tem Deus. Em 100 bilhões de galáxias, a gente acha que tudo dá certo no universo, tudo está em equilíbrio. E só no planetinha Terra, azul, desse tamanhozinho, a gente acha que Deus ia errar a mão exatamente aqui com a gente. Exatamente conosco. Deu tudo certo, dá tudo certo nos outros planetas. E Jesus vem lembrar assim, Bartolomeu, você já viu uma boa nova não trazer alegria? Ou seja, você já viu uma boa nova, uma boa notícia não encher uma alma de felicidade? Então, quando nós estivermos em dor, em sofrimento, busca a boa nova. Busca o Evangelho. Busca esse contato com a espiritualidade maior. Busca entender qual é esse desejo central da minha vida que eu estou conduzindo de forma errada. Busca cortar essa conexão de pensamento com os espíritos adoecidos, porque aí eu começo a caminhar por uma trilha diferente. Quando Bartolomeu enxerga isso, o processo de cura está feito. Quando a gente entender os nossos processos emocionais de crise de ansiedade, de crise de pânico, de tristeza, de abandono, quando nós entendermos que depende da gente dar a mão à espiritualidade, aceitar os desafios da nossa vida e nos permitir que Jesus nos cure a partir do momento que ele pergunta o que queres que eu faça, a gente vai começar a melhorar. Então, termino a minha fala de hoje pedindo que a gente comece a nos lembrar verdadeiramente que a espiritualidade nunca nos abandonou, que o mundo em que vivemos tem governado. Quando Jesus conversa com Ismael na obra Coração do Mundo, Pai do Evangelho, ele diz assim, naquele planeta plantarei, transplantarei a árvore do Evangelho. Porque o Espiritismo as pessoas tinham falhado na França e o Espiritismo ia ser transplantado para o Brasil. E ele diz, transplantarei a árvore do meu Evangelho para esse planetinha verdinho, para esse planeta azul e principalmente para o Brasil.
nós não tenhamos medo. O século XXI está assustador. Não é diferente do século que Jesus vivia. No século XXI, as pessoas, os pais matam os filhos matam os pais, as crianças estão morrendo de fome na Palestina. Os poderosos não se importam e naturalizam a crueldade. Não é diferente quando Jesus estava aqui. Ele nunca esteve distante. Ele sempre esteve perto. Nós aqui não podemos nos distanciar dele. O trabalho do Evangelho é individual. Esse trabalho na casa espírita é também individual. Nós não estamos atrás de quantidade. Nós estamos atrás de qualidade. É preciso evangelizar corações. Comecemos pelo nosso. Se nós conseguirmos evangelizar o nosso coração, nós conseguiremos amar uns aos outros e a nós mesmos. Acolher os outros e acolher a nós mesmos. Nutrir os outros e nutrirmos a nós mesmos. Porque amar uns aos outros, na verdade, nós iremos